dias atrás, aqui nos comentários aqui embaixo, por isso que é tão importante você comentar aí os vídeos, me sugeriram falar um pouco sobre a acústica das igrejas. Eu pensei, por que não? Bom, assim como você, eu também sofro bastante aí com a acústica das igrejas, nas diversas igrejas que a gente tem rodado aí com Cristo Vivo, nas cidades aí por onde a gente passa de norte a sul nesse país, tocando, né? E são várias situações diferentes, né? Ao contrário de você que geralmente está aí tocando na sua igreja todo domingo, já conhece todo mundo, conhece o amplificador, conhece o técnico de som, conhece o pastor. Rodo muitas igrejas aí que eu nunca vi, né? Nunca tive, nunca conheci ninguém de lá. Raramente eu consigo fazer uma pesquisa no YouTube e ver a igreja como ela é antes de ir. Mas muitas das vezes a gente chega no local e fica conhecendo como é que é aquele ambiente, como é que é a acústica, se tem ou se não tem amp, se o amp é A, B ou C, se a bateria é no aquário ou sem aquário, se é bateria eletrônica. Se bem que bateria eletrônica nós nunca pegamos não, mas pode ser que aconteça. Então, diante dessa diversidade de locais e de acústicas diferentes, né, isso exige da gente várias soluções diferentes. Mas eu quero aqui nesse vídeo elencar alguns pontos que você deve se atentar aí no seu ambiente onde você toca na igreja, né? Então nós vamos falar de alguns temas e algumas abordagens que são importantes da gente conhecer, refletir e pensar e aplicar isso nas nossas soluções na hora de tocar. Vamos lá, vamos acompanhar aqui do lado, num quadro branco que eu tenho, onde eu vou poder... Galera, primeiramente, o que a gente deve perceber? Vamos trazer para aqui para a nossa categoria guitarristas, né? Existe uma guerra gigantesca ainda hoje nas igrejas com os guitarristas que são tidos como barulhentos, tá ok? Acaba que essa questão do barulhento nem sempre ocorre por conta do guitarrista em si, mas sim por conta do ambiente. Quando eu saio daqui e eu vou para Lagoinha tocar, por exemplo, não vou pegar Lagoinha ainda não, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vou tocar numa igreja pequena aqui em Belo Horizonte, né? Então, eu tenho a igreja aqui assim, o púlpito está aqui, aí a bateria está aqui nesse canto, o Vinícius está aqui, né? O baixo geralmente sempre fica perto da bateria, tá? O teclado fica aqui e eu venho para esse canto de cá. Guitarra aqui, ó. O G de guitarra e de Guilherme. Quando eu estou tocando aqui, eu tenho algumas opções que eu posso usar para colocar o meu amplificador, julgando que isso aqui seja uma igreja que tem amplificador, tá? Primeira coisa, se eu pegar, como muita gente faz, que é pôr o amplificador encostado na parede, aqui nessa lateral aqui, ó, né? Aqui nessa lateral aqui, virado nessa direção da seta aqui, ó, pra cá, né? O que eu vou fazer? Geralmente eu vou colocar o amplificador no chão, perto de mim, talvez até um pouco inclinado na parede, mas eu vou estar perto do amp. A minha percepção de volume do amp não vai ser legal, porque o som não vai estar vindo na direção do meu ouvido, ele vai estar passando pela minha cintura aqui por baixo. Então você vai ter uma referência um pouco ruim. E como aqui perto você não tem nada que reflete o som, porque essa parede reta aqui atrás, o som vai bater, né, nela e vai vir assim. Eu desenhei fora aqui para não rabiscar no desenho. Então o som veio aqui, ó, ele vai refletir e vir para cá. Então ele vai morrer aqui na frente, né? Ele não vai voltar para você. E se essa igreja for muito larga, você não vai ouvir a reflexão do som dessa parede, nem deve, né? Porque ela está bem longe aqui. O que vai acontecer? O seu amplificador vai estar diretamente apontado para os outros músicos da banda, principalmente para o vocalista, que não é músico e geralmente reclama de instrumento alto, né? Então, tá aqui uma fonte de problema para você guitarrista aí, a galera reclamar que você está tocando alto. E muitas das vezes, isso acontece comigo, a galera fala que o seu amplificador está alto e você não está se ouvindo. Isso é bem complicado, né? Então para você se ouvir, você vai pensar, cara, vou aumentar mais o volume. Só que a galera já está reclamando que o som está alto. Aí vira aquela briga dentro da igreja. O que eu faço nessas situações, né? Geralmente eu ponho o amp aqui, né? Eu no fundo, o amp de frente para mim no palco, só que apontado para trás. E eu microfono ele. Tá? Aí ele vai ficar baixo no volume que eu me escuto e a banda não escuta quase nada. Tá? Uma outra opção que a gente tem também de fazer, que vocês já viram um vídeo meu aí, é quando a gente tem a igreja aqui assim, ó, eu colocar o amplificador aqui com o alto-falante virado para cá. Muito próximo da parede, né? No máximo aqui 1 metro de distância, mas até menos, meio metro, 40 centímetros, dependendo do lugar. O que vai acontecer aqui, ó? Aqui tá uma visão por cima. Se você pegar isso aqui e olhar isso de lado, né? Vamos pegar que aqui é o fundo da igreja, né? O púlpito tá aqui, ó. O amplificador tá aqui e o alto-falante tá virado para lá. Né? O que vai acontecer? Esse som ele vai sair assim, ó.
Porque ele vai refletir na parede e vai vir aqui para a parte da frente. Então o grave ele vai ficar mais retido aqui nessa região. Então você vai ter uma percepção de grave melhor. Eu uso muito isso também quando eu faço. Tá? Uma outra coisa legal de falar, que geralmente acontece muito, pessoal aí tem grupo de louvor e às vezes vai tocar num evento de praça, no evangelismo e tudo mais, e reclama do som, não acha que o som ficou legal. Por causa de quê? Voltamos aqui na mesma situação do quarto. Né? Aqui eu tenho várias paredes refletindo. Né? Numa situação melhor, se você tem um quarto maior aí na sua casa, você está tocando aqui, né? Você está aqui, virado para cá. Às vezes seu amplificador no quarto está aqui de frente para você, né? E esse som aqui dentro reverbera que você recebe um pouco de som daqui, um pouco de som daqui e um pouco de som daqui, ó, do que reverbera dentro do quarto. Tá? Então você tem o som vindo, apesar de ter diferentes proporções, né, e quantidade de frequência, mas você tem o som vindo dos 4 lados ao seu redor. Quando você vai tocar num palco, né, já aconteceu de eu ver, por exemplo, de eu tocar uma vez no ginásio, primeira vez que eu toquei com o JCM 900 com a 4 de 12, que eu não me ouvi com o JCM 900 e uma 4 de 12. Por quê? O palco estava aqui grande e o amplificador estava aqui, virado para cá, eu me posicionei aqui, também virado para lá, né? E tô abrindo o volume e o mar chegou quase que no talo, assim, no máximo, e eu não me ouvi no palco. Por quê? Como eu estou de costas pro amplificador, naturalmente, pela anatomia do corpo, eu não vou receber som aqui, ó, que a minha orelha ela já é inclinada aqui para receber som de frente e trazer aqui para dentro. Né? Então, como eu estava de costas, a minha orelha mais era uma proteção do meu ouvido para não ouvir o som do que uma forma de trazer o som para dentro do meu ouvido. Né? E o que acontece? Eu não tinha uma referência vindo daqui. Ó. Né? Por quê? Porque eu estava tocando num ginásio e na época eu não tinha muita experiência, eu não mandei colocar guitarra no retorno. Para mim, retorno era só para ouvir a voz do cara. Né? Então não tinha nenhuma referência vindo de frente nem vindo pelos lados. Tá? Não tinha essa referência. Então o som ficou muito ruim, sem grave nenhum. Não tinha grave nenhum, porque o ambiente era um ginásio muito aberto e não dava para ouvir realmente. Nessa situação, o que acontece? Por que palco tem aquele monte de caixa? Né? Para imitar a minha sensação dentro do quarto, onde eu tenho várias direções refletindo o som para mim. E me dá a acústica. Tá? Então, como é que eu crio uma acústica num palco aberto? Eu tenho aqui, ó, os retornos de chão, né? Que emitem o som para mim de frente. Aqui por trás eu tenho um amplificador já emitindo o som. E as laterais? Nas laterais, quando vocês forem ver um show, alguma coisa, ou vocês forem em um show, vocês vão ver que costuma ter que no alto, assim, ó, vai ter umas caixas inclinadas para dentro do palco, né? Essas caixas aqui se chamam side. E side em inglês, se eu não me engano, é lado. Tá? Então, com essa configuração, o que eu posso ter? O que eu poderia ter no dia do evento do palco? Eu poderia ter o som vindo por trás aqui no amplificador, os retornos mandando o som de frente e as laterais mandando pelo side. E com isso eu teria uma sensação sonora igual ao do meu quarto, uma sensação envolvente, né? E não aquele som magrelo só chegando por trás assim, sem você ouvir direito, né? Então isso aqui é uma situação em palco, tá? Por que nós falamos disso aqui agora? Nós falamos disso para a gente discutir a questão das igrejas, né? Das acústicas das igrejas. Qual que é o problema hoje que existe na acústica da igreja? É falta de reverberação? Não, é sobra de reverberação. Então a gente vive com o contrário disso. Na verdade, na igreja, o cara tem lá um amplificadorzinho de 30 watts, né? Mas a igreja, de um modo geral, as 4 paredes dela, todas elas refletem muito som, muito. E às vezes o piso é de pedra ou de cerâmica lisa, e isso é pior ainda, porque o piso também vira refletor de som. E aí os caras, não, mas a minha igreja tem forro de PVC que também reflete som. Né? Ou quando não tem forro é pior, que é aquele telhado de zinco, né? de alumínio, que aquilo ali é um Deus nos acuda. Se chover, então acabou, não dá nem para ter culto. Né? Então a gente tem toda uma caixa
né, dentro da igreja. Hoje, se você pegar a maioria das igrejas, a igreja é uma caixa que reflete som por todos os lados, né? Todas as faces aqui refletem som. Então, quando você vai tocar na igreja, você tem uma situação completamente inversa. Você tem um ambiente que reflete muito som. E você precisa achar uma forma de diminuir a reflexão desse som, que nada mais é do que a reverberação ou a famosa acústica da igreja, né? Algumas igrejas maiores, né, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a Igreja Batista Getsemane e a Batista Central, são duas igrejas que você dentro dela parece que você está no estúdio. Porque o teto, as paredes, é tudo preparado para funcionar como um estúdio de gravação, para absorver som. Então o som morre, o som não fica reverberando lá dentro, né? Se você vai, por exemplo, uma igreja mais simples, de bairro, que geralmente é um galpão alugado, tal, sem muita coisa, então ali tudo reflete som. E eu vou te dar um exemplo claro de quando a galera fala que sua guitarra está alta, qual que é o problema. Agora, experimenta observar um motorista buzinando, ou mesmo uma ambulância, né, com a sirene ligada. Uma ambulância passando na sua rua, um lugar aberto, com a sirene ligada, e experimente entrar dentro de um túnel com essa ambulância do seu lado, com essa sirene ligada. O som que até então, do lado de fora do túnel, era um som normal de você conviver, quando você entra dentro do túnel, é um som ensurdecedor. E é a mesma sirene, a mesma buzina. Então o que mudou? Mudou que o túnel é um espaço confinado, onde todas as faces refletem o som. Então o fato de você estar num ponto, de um determinado local, escutando a fonte original do som, e além disso, escutar todas as ondas que passaram um pouquinho antes, mas que já refletiram e voltaram, a soma dessas ondas, a soma desse som residual, dá a você a sensação de que o som está mais alto, né? Então o que a gente tem que aprender, e na questão da acústica das igrejas, que a gente ilustrando bastante com a guitarra, mas isso vale para qualquer fonte sonora, qualquer instrumento, é a gente minimizar as reflexões do som, né? Então isso para bateria, geralmente o que eles fazem? Fazem o famoso aquário, né? Confinam ali a bateria, que o cara fica surdo lá dentro, mas lá fora a igreja está toda tranquila, então só tem um sofrendo, né? Mas com a guitarra não tem como criar um aquário. Tem gente que hoje em dia as igrejas aí usam um sistema de amp in a box, né? O amplificador dentro da caixa. Na Lagoinha a gente usa assim. Então atrás do púlpito tem dois cases gigantes com duas caixas 4 de 12 ligadas nos cabeçotes valvulados Orange Marshall. E lá dentro desse case as caixas ficam confinadas com o microfone. Então não tem som residual. O som da guitarra é só o que sai no PA. Então o cara da mesa consegue controlar. O que é muito bom a gente fazer às vezes aí nas igrejas, né? É a gente conseguir o quê? Direcionar a nossa fonte sonora de forma que ela não interaja com ambientes, com superfícies que reflitam o som. Então daí nasceu o conceito, né? Que não foi eu que criei, tem mais gente já que usa aí até antes de mim, de tocar com o amp virado para a parede. Vocês vão ver que nos vídeos que eu coloquei aqui no canal que eu toco com o amp virado para a parede, aqui atrás ó, geralmente tem uma cortina, que o pano é um material que absorve som. Muitas das vezes, né, vamos pegar aqui agora aqui num corte lateral, você tem um púlpito da igreja mais alto, você tem os bancos da igreja aqui, ó, né? Aqui eu fiz muito alto, vou baixar ele um pouquinho mais esse púlpito aqui, ó. Tem um púlpito dessa altura aqui. E o cara, o guitarrista, tá aqui, né? Em pé aqui assim, com sua guitarrinha, rabo de peixe. E coloca o amplificador aqui, com o alto-falante apontado para cá. Aí tá lá a doninha, tadinha, que faz a faxina da igreja, com o cabelão dela aqui assim, né? Tá lá sentadinha, né? Aquela irmã idosa, querendo assistir o culto. Quem nessa situação vai se sentir o som mais alto? Você está de costas para o ampli e o seu ouvido que capta o som está num nível diferente da fonte de emissão sonora. E não tem nada aqui perto que vai refletir esse som para fazer ele vir para o seu ouvido. Tá? Então o que você escuta aqui muitas das vezes é o pouco que reflete no som, no chão e sobe. Agora essa irmãzinha que está aqui na frente, aqui, ó, ela vai receber o som de frente, igual um tiro dentro do ouvido dela. Então por mais que você deixe isso aqui baixo, ela vai se sentir incomodada com o som, tá? Qual que é a solução para isso? A gente inverter aqui a equação, né, do som e você fazer o quê? Você deixar o amp aqui, virado para você e você aqui, ó, com sua guitarrinha feliz,
Se o som não for microfonado, o que ela vai ouvir vai ser o som que bate aqui e volta. Tá? Mas como provavelmente o cara da sua igreja vai microfonar, né? Então vai ter aqui em cima aqui as caixas penduradinhas lá, bonitas, né? A galera gosta muito de usar, que vai propagar aqui um som mais controlado para a igreja, tá? Isso é uma forma da gente tratar a questão das acústicas. E a partir disso aqui, tudo que a gente for pensar em melhorar o som, o maior problema das igrejas é o seguinte: quando um cara não se escuta, ele aumenta mais ainda o som. Então o som vai indo só para cima, da banda inteira. E com isso a gente vai perder toda a referência, porque vai ficar aquele barulho ensurdecedor que ninguém entende definição nenhuma. O que você vai fazer? Vai baixar o seu som. Não só você, toda a equipe da sua igreja, né? Então tente sempre trabalhar com volumes baixos e tente, né? A igreja não vai investir em acústica, não pense nisso. São poucas igrejas que vão investir nisso, e tem dinheiro para investir nisso, porque é um negócio muito caro e dá pouco retorno, tá? Então sempre é mais fácil que tirar o amplificador, colocar os fones, né? Mandar você baixar, né? Proibir a guitarra no louvor. Interior tem muito disso, tá? A gente acha que não, mas interior vai ter muito disso. Então você vai tentar fazer o quê? Bom, a bateria, os pratos são altos, geralmente a bateria está no canto, então compre espumas ortofônicas, isso aí é uma coisa que a igreja vai investir R$100, cento e poucos reais, 200, 300 reais que seja, e coloque nesse canto atrás da bateria, vai melhorar demais a questão do som, né? Sem fechar, sem fazer aquário. Põe a bateria no canto, na quina, e nessa quina põe até 1,5 m de altura e coloca umas espumas ortofônicas para você ver. A questão do prato vai melhorar demais, né? Do barulho dos pratos. Outra coisa, às vezes aqui na parede, aqui atrás do púlpito, a sua igreja pode colocar cortinas pesadas, panos pesados, cortinas pesadas. E se você trabalhar com o amplificador virado para cá, você vai dar uma solução enorme de som para sua igreja. Entendeu? De questão de ambiência, de muita reverberação, aquela coisa toda. Retornos. Né? Às vezes, o que você pode fazer? Você pode pôr um pouquinho de som no seu amplo, um pouquinho de som no seu retorno. Se tiver também vários retornos na igreja, você pode usar isso. Aí a soma desses retornos vão te dar, no menor volume, uma maior percepção sonora. Entendeu? São algumas ferramentas que a gente tem. O baixo, né? Às vezes a caixa do baixo já dá muito grave, o cara ainda quer pôr na mesa ainda. Então não precisa. Às vezes tenta fazer sem microfonar. A maioria das igrejas que eu toco com Cristo Vivo, a gente nem microfona a guitarra. Né? Porque o baterista já tem uma pegada alta, então eu ponho volume no cubo de guitarra, ponho volume no cubo do baixo e no PA só vai voz e teclado, mais nada. Então, todas essas soluções vocês vão ter que buscar. O problema da acústica da igreja, o problema das acústicas das igrejas podem ser solucionados por nós que estamos ali à frente do Ministério do Louvor. Então você vai buscar sempre direcionar o seu som para regiões onde não haja tanta reflexão de som. Tá ok? E no mais, outras coisas que vão melhorar aí um pouco aí a questão da acústica da igreja. Se a igreja, os bancos são acolchoados, né, são com espuma, isso ajuda, porque a espuma absorve. Se o chão for de carpete, ajuda, porque o carpete absorve. Se for de pedra, piora. Né? Às vezes, a sua igreja está aí, ó, tem um telhado de zinco que está aí tentando arrumar dinheiro para fazer o forro, né, o famoso forro de PVC. Em vez de fazer o forro de PVC, faça um forro de tecido. Né? Aqueles tecidos brancos que a gente vê muito em shopping, que a galera isola a área de obra, que fica uma coisa bonita e o tecido tampa. Um tecido daquele ali já vai te ajudar bastante, porque o tecido funciona como um filtro sonoro. Né? Então, procure interagir com a equipe de som, procure aí estar mais perto da liderança da sua igreja e buscar essas soluções aí, que às vezes são soluções práticas para o nosso dia a dia, para a gente conseguir melhorar aí e acabar com esse problema de acústica, ou pelo menos minimizá-lo, né? Para melhorar a convivência aí com os irmãos da igreja e até mesmo com os vizinhos, né? Quem aí já não teve problema com o vizinho de igreja que reclama de som alto, né? Entre outras coisas mais. Tá ok, galera? Espero que isso aqui possa ter dado uma clareada. É um tema muito técnico, muito amplo, extremamente difícil de falar ele num vídeo resumido assim, porque isso aqui é uma engenharia, né? A galera que trabalha com isso é engenheiro, então não daria para entrar em termos técnicos. Mas a ideia aqui foi dar algumas dicas práticas aí para que você consiga, né, tentar bolar alguma solução aí para sua igreja e melhorar a questão da acústica, tá ok?